A colega de classe dela falava que ia se desviver, ninguém acreditava. Até que aconteceu o pior e, na verdade, quase aconteceu o pior, olha só. O dia que uma colega de classe minha disse que ia tentar se desviver, ninguém acreditou e ela realmente fez. Tudo começou no 7º ano da escola, quando uma menina nova entrou na nossa sala no meio do ano letivo, quer dizer, quase no meio do ano letivo, porque ainda não tinha sido as férias de julho. E a gente percebia que ela era uma menina um pouco diferente das outras meninas da sala. Ela era mais sensível, ela era mais quietinha também. Às vezes ela chorava do nada, mas ela era uma menina muito legal. Então, imediatamente, muitas pessoas já foram fazendo amizade com ela porque ela era bem legal. Eu, como uma boa tagarela, fui me aproximando dela cada vez mais, achei ela super legal, a gente começou a ficar junto no intervalo, tipo, eu fui puxando ela pro meu grupinho de amigos e a gente foi ficando bem amigas. Até que um dia eu decidi montar um grupo de WhatsApp com todo mundo ali do grupinho e, obviamente, eu coloquei ela também. Então a gente começou a conversar bastante, ela começou a conversar bastante comigo no privado também do WhatsApp, eu sempre dava bastante atenção pra ela e eu fui percebendo com o tempo, conforme ela foi desabafando sobre algumas coisas comigo, que a família dela era uma família que estava com alguns probleminhas, os pais dela estavam se separando, a mãe dela tinha alguns probleminhas psicológicos e ela também passava por um tratamento psicológico. Eu tentava dar apoio para ela na medida do possível, porque na época eu tinha acabado de fazer 12 anos de idade, então eu não sabia muito bem como lidar com esse tipo de problema. Mas várias vezes ela falava, tanto pra mim quanto pras outras meninas do grupo, que ela tinha vontade de realmente se desviver, virar camisa de saudade, por conta dos problemas que ela tava passando. O pai dela tava saindo de casa e ela era mais apegada ao pai do que à mãe dela, até porque ela era filha do meio e ela era a única menina. Então o pai dela dengava mais ela e a relação dela com a mãe dela era um pouco conturbada. Então ela tava muito triste com essa situação de o pai dela ir embora, inclusive talvez ele ia sair da cidade. Só que assim, o tempo todo eu tentava aconselhar ela, obviamente, não fazer nada disso e tudo mais. E eu, às vezes falava para as outras meninas também darem atenção, escutarem ela. E ela era uma pessoa muito calminha e ela era bem fácil de lidar. Então a gente achava que, no final das contas, ela falava essas coisas em momentos que ela ficava mais triste, quando ela ficava mais reflexiva. A gente não achava que realmente ela tinha aquele desejo dentro dela. Mas os dias foram passando, às vezes ela falava que ela ia realmente ir de arrasta. Ela sumia por algumas horas e no outro dia ela aparecia na escola normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então era uma coisa recorrente, todo mundo se desesperava, ficava ligando pra ela, mandando mensagem pra ela. A gente na época até adicionou o irmão mais velho dela nas redes sociais pra caso algo assim, acontecesse novamente, a gente poder alertar ele e ele, ajudar ela. Só que, num dia específico, simplesmente ela mandou uma mensagem pra mim, falando que ela gostava muito de mim, que eu era a melhor amiga dela e não sei o quê. Eu achei estranho, porque normalmente ela não fazia esse tipo de coisa. Nisso, eu senti um ar de despedida e perguntei pra ela por que ela tava falando aquilo. Falei que eu também considerava ela demais e tal, mas que eu não tinha entendido por que ela tava falando aquilo e tudo. E, de repente, ela foi e me respondeu falando que ela ia se desviver e não sei o quê. E simplesmente ela desapareceu. Eu fiquei desesperada, mandei mensagem pro restante do grupinho falando o que tinha acontecido, pra eles também ligarem pra ela e tudo. E simplesmente, gente, ela não atendia, ela desapareceu, mas a gente achou que poderia ser algo daquilo que ela já tinha feito anteriormente, né? Que ela falava, desaparecia e no outro dia aparecia na escola. Mas, de igual forma, a gente começou a mandar muitas mensagens pro irmão dela. O irmão dela se desesperou, disse que não tinha ninguém em casa. E quando ele chegou em casa, ele disse que a porta estava trancada e ele gritava e ela não atendia. Nisso, o irmão dela também começou a ficar desesperado e tudo, disse que ia ligar pra mãe deles, pra ela voltar pra casa, porque ela tinha uma chave extra pra poder abrir a porta e tudo, e eles verem o que aconteceu. E a gente ficou esperando uma posição do irmão. O irmão só falou que a mãe tinha chego em casa e que ia abrir a porta e depois não respondeu mais a gente. A gente continuou mandando um monte de mensagem pra ele, ligando, e ele não respondia mais. Nisso, nós tentamos ter um pensamento positivo, se ele não tá respondendo a gente é porque eles entraram em casa, viram que tava tudo bem e foram dormir.
só não responderam. Só que no outro dia, era uma segunda, isso aconteceu num domingo, e ela não foi para a escola. Daí chegou a notícia através de uma das nossas professoras que, de fato, a menina tinha tentado se desviver e que quando o irmão e a mãe entraram em casa, ela estava lá, caída e tudo, e ela teve que ir pro pronto-socorro, ela ficou alguns dias internada, e quando ela voltou para a escola, mais ou menos uns 15 ou 20 dias depois, ela estava muito mudada. Ela estava mais comunicativa e ela estava mais alegre. Eu acho que quando aconteceu isso, a família realmente percebeu que ela precisava de uma ajuda real e começaram todos a ajudar ela. Daí, com mais atenção, ela foi se curando e ela foi ficando cada vez melhor, graças a Deus. Mas com o tempo, ela foi fazendo novos amigos, ela se afastou um pouco do meu grupinho de amigos, mudou de sala, depois ela mudou de escola e eu nunca mais vi ela. Mas a última vez que eu a vi, alguns anos atrás, ela tava super bem, graças a Deus. Então esse vídeo também serve como um alerta pra gente sempre estar atento às pessoas ao nosso redor e sempre tentar ajudar as pessoas, né, da forma que a gente puder e conseguir. Tchau, pessoal. Fiquem bem, viu? Gente, que doideira isso, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisas, assim, ao nosso redor, né? Ainda bem que ela foi esperta, né? Ajudou a menina, apesar de ter 12 anos. Os amigos também adicionaram o irmão mais velho no Facebook, né? E tiveram esse cuidado, né? Essa preocupação. E que bom que ela mudou depois, né? Que os pais realmente entenderam que ela poderia realmente se desviver mesmo. Graças a Deus ficou tudo bem. Essa foi a história de hoje. É um grande prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo.